Obrigado, gente, vocês que vieram aqui então. Então, continuando aqui no núcleo Mata Verde, né? Aqui do fundador, o grande promotor cultural, Manuel Lopes, exportando a cultura, né? A transcultura além das fronteiras. E, na verdade, a gente sabe que a gente recebe muitos feedbacks de pessoas que estão na Alemanha, no Japão, na Inglaterra, né? Na Espanha, na Itália, que assistem os nossos vídeos, né, no YouTube. Então, um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento. O intuito é a formação de consciência, a formação de nova consciência com essa série de palestras aqui, né? Fizemos já mais de 10. Já falamos aqui, vou lembrar, sobre campos morfogenéticos, a teoria do Rupert Sheldrake, né, um dos maiores cientistas dos últimos tempos, o inglês, né, autor dessa teoria, né, que tem um antes e depois, que é esse campo informacional mórfico, morfogenético. Falamos da inteligência afetiva, né, com uma fusão também da psicossomática, com a psiconeuroimunologia, com a inteligência emocional, né, voltado para outros cuidados e com o entendimento de que a gente tem uma mente celular. Isso também é um avanço também da que a gente chama medicina corpo-mente. Falamos também de algo que eu considero precioso, que é a consciência do agora. Consciência do agora é tudo, hein? Vocês vão ouvir falar muito. Espero que vocês participem de encontros, né, diversos, assistam vídeos sobre a consciência do agora. O autor é um alemão, Eckhart Tolle. Fez também O Poder do Silêncio e O Novo Mundo, né? Muito bom. O poder do agora nos remete ao estado, o único estado feliz que a mente e que o cérebro pode acessar, que é o chamado o agora mesmo, né? Que é o presente. Isso é um tanto embaraçoso explicar isso, né? Porque eu fiquei anos estudando esse livro e demorei uns bons anos para poder falar sobre esse livro, porque falar com uma coisa, algo que é tão experiencial, né? Algo que é tão no campo, né, das sensações, da percepção, né, de um estado expansivo de consciência. Puxa, olha aí. Poder do agora, falamos aqui também, vai se mesclar. Falamos também sobre a paz na mente, fazendo também uma interligação com o campo mórfico, né, que é a formação de novos hábitos de paz, a gente tendo essa ideia de que pensamentos, posturas mais pacíficas e menos reativas, porque é o oposto, né, a reatividade e o pacifismo. A gente fazendo isso, então, a gente está ajudando a co-criar uma sociedade, na verdade, mesmo uma família, né, um núcleo familiar, um núcleo vai estendendo, né, até um planeta melhor, com essas posturas de paz, muito profundo. E a gente vai falar também sobre isso daqui a pouquinho, nesse título de hoje, que é a insanidade em tempos de crise. É um tempo, eu poderia fazer essa palestra há 15 anos atrás, ou a menos, né? Ou há 8 anos, há 1 ano, porque nós estamos passando por muitíssimas alterações. Então a gente vai falar aqui, vou fazer uma sinopse, a gente vai passar também a ideia, o conceito, né? A visão de que o homem, né? O corpo humano, ele está dentro do conceito de microcosmos, né? Então, todo o cosmos, de uma maneira holográfica, está contido dentro do ser humano, né? Então, para você saber, para você analisar a água de um rio, você não precisa pegar, né, milhares de litros daquela água, né? Você pega uma porção e naquela porção está representada ali holograficamente o conteúdo daquele tanto, né, de água, né, que vai ser analisado.
Então, o cosmos, né, o planeta, né, as esferas, as galáxias estão passando por várias alterações que refletem no microcosmos homem. Né? É bonito a gente ver, puxa, porque tem gente até que até melhora a autoestima. Puxa, eu não sabia que eu tinha dentro de mim, olha que legal, estruturas, partículas, elementos químicos que o universo tem. Depois você vai ver, nossa, o potássio, o grande mineral potássio, está dentro do ser humano e faz uma dupla com sódio, né? Na entrada e na saída de água e nutrientes, né? Abrindo a portinha da célula, a membrana celular, potássio e sódio. O potássio e sódio existe também em outros planetas, né? Foi encontrado, você vai ver, né? O ferro, que é um mineral abundante no corpo para formar células vermelhas, e o sangue está contido também nas rochas, os minérios, né? Quando você for ver, puxa, então o nosso sangue, né? Você vê a análise do sangue, dezenas de minerais. A gente vai falar só do ferro, então, né? Então o sangue que está no corpo humano, ele é um cristal líquido. Ele é um cristal, né, que tem a forma sólida, numa forma líquida, né? Os ossos são, né, firmes de cálcio, mas só cálcio? Não. Colecalciferol, magnésio, muito fósforo, né? Silício. Esses elementos são encontrados nas rochas, em outras esferas, né, amostras do planeta. Então, como a saúde mental, né, que está totalmente ligada à saúde física, é alvo do nosso estudo, né, há mais de 20 anos, então a gente vai falar, vai dar esse passeio, né, por essas instâncias da ciência, mostrar, puxa, o planeta está passando por isso, então a nossa referência de sanidade também tem mudado. O que eu quero dizer também é que a gente está passando por uma revisão no conceito de sanidade. Querendo dizer também que nós estamos ampliando a flexibilidade, porque as pessoas com grau, que talvez há 15, 20 anos a gente encontrasse com um grau, um perfil de sanidade, raramente são encontradas mais, né? Você tem alterações dos estados cerebrais dentro do nosso corpo, né, nosso cérebro, né, velocidade, né? Aí a gente vai ver também aqui a correlação da velocidade do cérebro, né? O cérebro tem uma velocidade, não só o pensamento, mas a gente funciona em cima de uma velocidade, de uma faixa de velocidade do cérebro. Isso também está ligado ao batimento do cérebro da Terra. A Terra também tem, o planeta Terra tem também um cérebro que ele tem uma pulsação. E se a Terra estivesse alinhada, estivesse assim, né, com equilíbrio, estivesse escutando música New Age, lá, alterando lá vários sons, né, para a Terra, o que aconteceria? Teria refletindo, se fosse possível, né? Teria refletindo na gente. Porque aí, se a Terra tivesse alinhada, batendo uma pulsação de 7,8 Hz, que é a velocidade da Terra, então o ser humano é como se ele estivesse no estado de meditação. Nós poderíamos fazer uma série de coisas, tudo, inclusive dormir. Né? A gente teria um treinamento mental fantástico, poderíamos preparar comidas, dirigir, estudar, fazer algumas atividades físicas, não todas, num estado super zen, que é esse 7,8, que é o estado alfa, é o estado onde os físicos, os químicos, os inventores descobriram, né, algo de muito importante que veio a abrir espaço, veio deixar uma herança para outras gerações, né? Einstein, quando ele queria procurar chegar na equação perfeita, até descobrir a teoria da relatividade,
Einstein falava, puxa, eu penso 99 vezes e não consigo. Nossa, mas aí uma pessoa de agora, né, que não conhece o poder do agora, ligado só à ideia cartesiana, e essas ideias das universidades, fala assim, como? Mas tem que pensar muito. Sim, pensar é a nossa capacidade, devemos continuar a pensar. Agora, se a gente não souber dar intervalo entre os pensamentos, então o ser humano ele se torna um escravo, ele se torna uma pessoa sem nenhum domínio de si mesmo, né? Seus pensamentos, sua esfera mental, sua esfera emocional. Então, Einstein dizia, eu pensei 99 vezes e não cheguei na teoria. Quando eu parei e tirei um cochilo, pois é, o segredo está no cochilo. O segredo está quando você muda aquela rotina. Então isso também é inteligência emocional, né? Para a gente ter resultados nas crises, precisamos fazer diferente do que sempre fizemos. E agora? Como é que você vai fazer? Você pensou? Pensa agora, acompanha isso. Para você ter resultados satisfatórios em meio a isso tudo que a gente pode chamar de crise, é preciso que você tenha todo um conjunto de atitudes, né, de enfoque, abordagem e resposta diferente daqueles que você teve durante toda a vida. Senão, né, vai de novo encontrar também outra frase de Albert Einstein. Falou, como é que pode as pessoas querem ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Eu quero que mude, mas... Então você fica rodando no labirinto. Mas como é que eu mudo, né? É uma pergunta, uma belíssima pergunta e de respostas também complexas. Como é que eu mudo? Olha, como é que você muda, né? Posso dar várias respostas. Como é que eu mudo? Porque a gente funciona, então, dentro de uma postura do automático, a gente está desconectado, entende? E, na verdade, como a gente orienta muita gente, a gente tem também aquele princípio, que esse princípio tem que a ver com o educador, né, com o formador de opinião, com os palestrantes, com os professores. É preciso dar água a quem tem sede. É preciso dar o alimento a quem demonstra que tem fome e a água a quem demonstra que tem sede. Você não pode dar a mais do que a pessoa quer. E muitas vezes o educador, né, os cuidadores, terapeutas se veem nessa situação, dando a mais, porque ele vê que as pessoas estão muito desorientadas, estão criando vários sofrimentos e o profissional quer dar mais, mas existe uma dose nas coisas, né? Então não dá para a gente dar mais, a gente tem que dar na medida que o outro queira. Então o que eu vejo? Lembrando também, não é um olhar pessimista antes que alguém possa imaginar, mas lembrando também a frase de Lulu Santos, que se o Manuel pedir, no final eu vou cantar um trecho depois que desligar a câmera. Mas eu não sei. E a Elizabeth também. A Elizabeth está demorando a falar, né? Já entendi que você não quer que eu cante. Não, entendi errado. Você quer que eu cante. Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Assim. Ah, mas está mudando. Sim, está mudando. Mas ainda há uma predominância, eu entendo que há. Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. E tudo acontecendo rápido. E nossas mudanças sendo devagar. E aí está vindo o trem. E o trem está chegando. De repente você morre antes. De susto. Não dá conta de tanta coisa que vem aí. E que vai exigir de você, para você sofrer menos, novas posturas. O tempo todo, entendeu, gente? Então, a gente, como educador, quando a gente vai falar de um tema, né, o universo também já treina a gente de várias formas. São formas difíceis, né, desafiadoras, né? Então a gente entra mesmo como num treino, uma montanha russa. Vai falar de um tema, por isso que eu não fico falando de perdão aqui, né? Se quem fala de perdão é testado até onde não puder. Por isso que... Então, por que as pessoas também estão céticas também nessa história toda? Porque nós estamos
numa era ainda que nós estamos aprendendo, não deixa de ser um aprendizado, mentalmente. Então, não haverá mudança, não haverá transformação individual nem social enquanto houver essa limitação, esse mover só mental. O que adianta a pessoa saber a Bíblia de cor? Não está dizendo nada. O que adianta decorar? Faça isso. As frases do kardecismo, as frases do Bhagavad Gita, as frases do Vedanta, dos Upanishads, outros livros sagrados. Aí você memoriza aquilo e fala, mas o que adianta? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Porque aí, né, a frase esquecida lá do que foi reconhecido como Jesus, né, cerca de 2000 anos atrás, tem uma frase em João que é muito forte, e as escolas ocultistas, elas, só sobre essa frase aqui, tem livros, né, para fazer um filme, né, você vai dizer assim, o verbo esteve entre nós, e o verbo se fez carne, né, e habitou entre nós. Então, enquanto a palavra de sabedoria não se materializar, né, em mudanças, transformações reais, continuaremos nessa marcha, e alguns passos para frente, outros para trás, como lembrando também essa frase do Lulu Santos, né? Porque o que adianta? O que você mais vê são pessoas decorando frases de sabedoria. Você vai na mídia social, brincadeira, né? Um tempo atrás eu fiz um post. Postar frase de sabedoria é fácil, né? Alimentar a máscara social, né? Nunca a gente foi tão mascarado socialmente, né? Nunca a gente pôde retocar as fotos, né? Vocês sabem bem o que eu estou falando, né? Retocar as fotos, bota até um olho verde na foto, bota outra coisa, e tira a olheira, e tira outra marca, e fora outra... Nunca a gente foi tão assim, né? Nunca a gente apagou tanto foto, porque a foto não está legal. Eu faço um pouquinho isso, tá bom? Vou dizer que eu não faço. Eu faço um pouquinho e procuro não fazer demais. Entendeu? Porque a gente não está conseguindo ficar com a gente mesmo, não está conseguindo se olhar, não está conseguindo se aceitar. Então tem a tecnologia, você está fugindo para a tecnologia, não consegue se olhar, não consegue lidar com você. E aí tem gente que já está olhando menos no espelho. Vai se produzir, faz alguma coisa e depois só olha no espelho. Então está distanciando dela mesma. Então nós estamos vendo, nisso que a gente chama de sanidade, planetariamente está vendo esse movimento em que os mitos, aquilo que era muito forte, inclusive a ideia de força, ela está desmoronando, né? Assim como a carta do tarô, né? A torre fulminada. Nós estamos num grande momento, não sei quantos anos, mas a gente tem momentos, dentro dessa era de anos, tem momentos de pico, compreende? A torre fulminada. Os mitos estão caindo, os prédios estão caindo, né? Teve ali as torres gêmeas, olha ali, o ataque lá, que ano foi? 2001, né? 2001? 2011. Nossa, fui lá longe, né? 2001. 11 de setembro de 2001. Rapaz. 2001. Então, totalmente simbólico. As torres estão caindo. As pessoas bem-sucedidas estão caindo. Os casamentos que pareciam isso e aquilo estão caindo. Não estão aguentando sustentarem tanta massa. Entende? A pessoa que parecia sempre de bom humor, está caindo, já caiu. A pessoa que parecia muito inteligente, com alto rendimento intelectual, está caindo. A pessoa que parecia muito produtiva, está caindo. A pessoa que tinha uma mediunidade fora de série, que fazia fila para falar com ela nas consultas, está caindo. O outro que memorizava outras coisas, está caindo. Tudo está caindo. Né? Então está vindo aí essa grande... um reinício, só que antes de iniciar fica um período ainda que você não sabe o que é. Antes do início tem algo que você não sabe o que é, que dá uma grande angústia. Então nós estamos aí, ó.
velocidade do cérebro seria perfeita entre 7 e 14 ciclos por segundo, como se fosse um relógio. Nessa velocidade não haveria o acelerar os pensamentos disfuncionais. Que dentro do pensamento disfuncional tem bastante pensamento, né? Por que a gente fica ansioso? Inúmeros motivos. Mas em fração de segundos, o nosso cérebro acessa vários arquivos que são de ameaça, de reprovação, de punição, tudo isso que nos preocupa. Então, a gente está atrasado para um local, já pensa, já entra, então você nunca fica. E quando chega no local, você não está inteiro, nem um pouco, né? Nem um pouquinho. Mas, se treinar, né? Se treinar o agora, se treinar visualização, respiração, você ainda chega inteiro, atrasado nos locais, chega mais inteiro. Mas isso é uma experiência, um laboratório para todas as situações da sua vida. Você pode poupar o seu corpo, né? O seu sistema hormonal, o seu coração, né? Seus rins, seu pulmão, seu fígado, diminuindo, desenvolvendo recursos, são diversos, inclusive com suplementação. Eu acho que um dos recursos entre os primeiros recursos deve estar a suplementação com minerais adequados para essa desaceleração, para esse estado de relaxamento, porque o mineral é matéria-prima, né, de toda a química cerebral, de todas as reações químicas cerebrais. Então, suplementação de mineral já é um status reconhecido, ninguém abre mão. Minerais e vitaminas de qualidade. Aí vem respiração, músicas diversas com frequência para você fazer, visualização criativa, trabalhar o corpo, destressar o corpo, fazer dança, tipo de danças, receber a massoterapia, receber acupuntura com frequência. Tudo isso que faz parte do programa de saúde. E que o mínimo que a gente pode fazer é estar aberto, né? E ressignificar as ideias prontas, porque você não quer passar por um grande desafio que estão aí, então você precisa usar recursos, usar uma forma de ver, forma de interpretar, de reagir, diferente daquilo que você sempre usou, senão não vai, né? Entende, gente? Então você imagina o cidadão aqui, o Manuel, por exemplo. Manuel, conheço há muitos anos, ele gostava do Fiat 147. E alguém falava, deixa o Fiat 147. E ele, não. Aí ele foi usando um pneu careca. Aquele pneu que roda assim, que não sai dentro do lugar. Eu falei, Manuel, como é que você quer passar aí com o Fiat 147, pneu careca, motor fraco, o negócio aí tem enchente, olha aí. Tem pedra, deslizante, tem várias coisas aí. Manuel, ainda que você não troque o Fiat 147, bota aquele pneu assim de Jeep. Aí ele falou, ok, é isso que eu vou fazer. Então nós temos que muitas vezes, enquanto a gente não troca todo um sistema nosso, né, para lidar com isso tudo, pelo menos começa trocando um pneu. Bota um pneu bom, pneu borrachado, para passar firme por esses desafios todos aí. Olha aí, ó. O que afeta esses nomes todos aí, o pensamento disfuncional, o pensamento de que nós estamos sendo perseguidos, o pensamento de que algo ruim vai acontecer. E será que é nova a sensação de que algo ruim vai acontecer? Quantos de vocês que estão ouvindo já se viram, estão ou estiveram atingidos assim, rolando uma ladeira, sofrendo de pensamentos e sensações de que algo ruim está para acontecer? Vocês identificam dentro de vocês? Certamente. Dr. Eduardo Barr, nos anos 30, nos anos 20, pesquisando os 38 remédios, né? Ele foi um homeopata que foi desenganado pela visão da medicina lá na Inglaterra, e ele jovem já era um médico bem sucedido, muito sensitivo, e ele ouviu a voz interior quando falaram assim, não, você só tem 3 meses de vida. E ele falou, eu nem tenho ouvido para isso, porque eu estou em outra realidade, eu vou morar nas montanhas e vou descobrir, tipo assim, né? Na verdade, o que eu vim fazer na vida, né? Depois que ele escutou essa sentença da medicina da época, ele foi descobrir o que ele queria fazer da vida. E ele tinha 30 anos, 31 anos.
E ele foi morar na montanha, e ele foi dirigido para fazer pesquisa sobre as flores. E uma desses estados emocionais, que a flor trabalha com a virtude, que é oposto à deficiência emocional, né? No medo trabalha a coragem, esperança e por aí. Ele identificou um estado mental, que também estava nele e era muito comum do que ele consultava, que é uma sensação de que algo terrível estava a acontecer. E a sensação, ela faz parte do pré-pânico e do pânico. Tá, gente? E o que eu posso dizer? Que não há uma estatística segura de quantos de nós estivemos em pânico. Mas um pânico que não foi aquele pânico caricatura, né? Muitos medos, sensações de que algo ruim vai acontecer, sensações de que, desse ruim, vai acontecer um acidente, vai acontecer um assalto, vai acontecer um sequestro. Você está andando, vai cair algo na sua cabeça. Aí eu estava falando também no grupo também, de outros alunos. Aí um cachorro se solta do outro lado da rua, você está nessa pulsação, produzindo cortisol, adrenalina, os odores do corpo mudam. Aí tem 15 pessoas na tua frente ali, tranquila, brincando, o cachorro passa pelas 15, nem nota, mas ele vem em cima de você. Por que será? Você no estresse se desprotege extremamente. Aí você pode dizer, sim, mas é assim mesmo. Aí alguém pode dizer, você vai se estressar. Você precisa reconhecer, ter uma referência de como é você no estado de paz, no estado alinhado de paz, no estado meditativo, no estado você realmente despreocupado, como é, para depois você recomeçar as suas referências. Senão você vai dizer que a sua vida sempre é só estressada. É só pensando que o ruim vai acontecer. É só pensando que o mundo está em oposição a você. É pensando que você não pode confiar em ninguém. Que alguém vai te ferir a qualquer momento. E isso tudo nos desprotege. E aí, quanto mais você pensa e vivencia isso, mais o seu cérebro se condiciona. Ele se equipa, né? Nos caminhos, as trocas de informações entre os neurônios, que a gente chama de sinapses, né? Então, quanto mais esse estresse, esses pensamentos, esses sentimentos insanos, né, que não são saudáveis de forma alguma e podem ser reduzidos, quanto mais isso acontece, mais o meu cérebro se vicia. Então, daqui a um tempo, nós estamos com o cérebro totalmente viciado e não sabe o que fazer. Alguém perguntaria, mas o cérebro vicia? Vicia, ele se condiciona a tudo. Especialmente está apegado ao velho, né? Embora tudo no cérebro seja muito dinâmico, o ser humano, ele vem escolhido estar apegado aos hábitos velhos e maus hábitos. Então, alguém perguntaria, onde está a inteligência disso? Eu olho para uma situação nova e eu passei a entender um pouquinho de neurociência. E esse outro planejamento das minhas emoções, da minha inteligência emocional. E eu vou reagir, olhar para isso, lidar com isso, para resolver isso, usando os mesmos recursos condicionados que eu tenho há 2, 3, 5, 15 anos. É impossível. Entende? Aí vem outra questão. O ser humano está com vontade de mudar? O ser humano está com vontade de adquirir um outro nível, um outro tipo de paz no cérebro, de um controle, de uma estabilidade, ou próximo disso? O ser humano está com vontade? Acho que tem que se perguntar sobre isso. O que eu vejo há anos, em palestras, em vários lugares, é uma predominância. Escutem. Vou contar um segredo que nem é segredo. As pessoas querem a pílula do milagre para resolver todos os seus dramas espirituais,
existenciais, emocionais, mentais, pessoais. Ok? Quem lida com gente, com as medicinas, seja espirituais, emocionais, nutricionais, corporais, sabe disso. O ser humano vive atrás, tentando ouvir que disseram para ele que existe a pílula do milagre, onde ele não vai precisar fazer nada. Ele vai fazer só tomar uma pílula. Toma uma pílula. Aí ele vai, levanta pensamento a Deus, ou o que for, até o ateu também, né? Ele pensa em alguma coisa lá e toma a pílula do milagre, que não precisa fazer nada. E é por isso também que nós temos tantos problemas sociais. Então, houve uma matéria também numa revista de impacto, né, que era voltada também para a ciência, ela falou, a era da burrice. Entende? Uma geração de pessoas que conhecem nada de tudo. De que você conhece? Eu conheço de tudo ou nada. Ah, é? Eu também conheço nada de tudo. Por quê? Porque eu fico vendo só rapidinho, que eu tenho que ver muitas coisas, sabe? Em um minuto tem que ver são muitas manchetes, são muitos áudios, são muitos vídeos. Então eu não sei, mas eu acho que você tem razão. Acho que eu estou ficando bom eu estou sabendo nada de tudo. Eu vejo só a manchetezinha, eu pulo. A manchetezinha, eu pulo. Então eu não aprofundo em nada. Então eu não sei de nada. Então eu não entro em contato com nada. Eu não entro em contato nem comigo mesmo. Eu estou fugindo de mim mesmo. Então eu estou ficando especialista em nada de tudo. Agora, aí vem, a vida é do outro. Então, como diz a expressão, cada um tem que saber onde que aperta, né? Onde aperta, onde é que está doendo, para realmente tomar ali o seu, né? Fazer o seu movimento. Então a gente está vendo isso aí. As pessoas passando por isso tudo, o cérebro condicionando, registrando, viciando e registrando traumas. Né? Desemprego, perda de status social, separações, rompimentos de amizade. Aí sem falar ainda, que eu vou falar em seguida, rompimento de amizade por causa de divergência política, né? Também a gente passou por isso recentemente também. Então, eu tenho dito que nós estamos vivendo a sociedade dos gladiadores. Que está caindo, como eu falei, né? Uma torre fulminada, né? Está caindo. Porque as pessoas, após elas acreditarem ou serem educadas, ensinadas que elas têm que ser muito fortes o tempo todo, elas em algum momento estão sendo levadas a ver, a se encontrar com a sua vulnerabilidade, com a sua fragilidade, para daí ela conseguir dar o salto quando ela está em crise. Lembrando a velha expressão tão conhecida do bambu, que quando ele se dobra, ele resiste a muitas coisas, né? E a árvore lá, exemplar de força, racha, tomba. E o bambu se dobra em diversas situações e ele passa por aquilo, porque ele está tudo novo. Então, as crises estão levando também a gente a rever tudo isso, mas a ficha está caindo no tempo de cada um, né? A ficha, né? A percepção, o fazer sentido, é no tempo de cada um. Então, está sendo mostrado que não adianta esse personagem que a gente abraçou do forte. Né? Olha na rua, apura o seu olhar e olha como estão os corpos das pessoas. Se não estão mais fortes, sobrepeso também, misturado com uma óbito alimentar, com o medo de alguma coisa que faz a pessoa comer mais.
coisa também que vocês já sabem, né? O desejo de comer, a motivação por comer e de continuar comendo, ela tem a ver com medos que nós temos. No momento que nós estamos mastigando, o cérebro ele distrai realmente o filme cerebral, é liberado substâncias de prazer. Então o cérebro gostou daquilo, não é só que está se alimentando, é um prazer que está tendo. Então tem uma liberação de neuropeptídeos. Então você comeu, aí daqui a pouco dispara de novo, quero mais e tal, mas você não quer porque você está com necessidade, porque você tem que distrair o cérebro para realmente anestesiar o estado de medo. Porque enquanto você está comendo, você não consegue ao mesmo tempo saborear, mastigar alguma coisa e sentir e continuar naquela corrente de medo, né? Então você vê que a obesidade, ela está atingindo aí, até um tempo atrás, bem próximo da metade da população do Brasil tem sobrepeso. Crianças sobrepeso, distúrbios diversos, né? Pré-diabetes, diabetes, hipertensão arterial em crianças, distúrbios renais em crianças, sobrepeso, problema de coração, né? Distúrbio cardiovascular, e vai saber, né, como é que vai ser a vida dessas pessoas que estão aí, ó, nessa desconexão. Então, por isso que eu gosto de fazer essa conexão, né, disso que está acontecendo no planeta, que é uma visão macro, vem para o micro, que é o microcosmo, que é o corpo, e ainda distribui ainda para o mental, que é as situações abstratas, o cérebro, com toda a sua atividade, com todos os seus registros, sua funcionalidade, com toda a sua química. A química que nós podemos movimentar para nos curar, porque é poderosa para nos curar, e a química que ela é grandemente potente para nos adoecer. E nós, da inteligência do século XXI, estamos fazendo PhD em química do autoadoecimento. Okay? Então é preciso repensar o que é inteligência. Sempre lanço isso. Essa pergunta eu adoro. O que é inteligência? Conquistar títulos, correr atrás de títulos, certificados, colocar certificado na parede, certificados internacionais, pós em alguma coisa, mestrado em outra, doutorado em outra, isso. Até onde isso ainda é inteligência, né? Aí, na minha compreensão, é indissociável considerar a inteligência pessoas que se agridem pouco, que se educaram para se agredirem pouco. Então é uma coisa que eu falo para eu ouvir. Então, aprenda a se agredir menos. Essa é uma dos resumos da palestra. Vamos aprender a nos agredir menos, porque isso está demais. Então, quanto mais autoagressão, mais doenças, mais adoecimento. E vocês já ouviram falar, a gente vai falar disso uma outra vez, das doenças autoimunes. São doenças, né, que não tem uma explicação, então colocaram todo no departamento das doenças autoimunes. É quando há um erro de interpretação, né, do nosso exército celular, do que é inimigo do que é amigo. Então começa a haver um disparo do nosso exército contra a gente mesmo, né? Então existe um ataque, né, um ataque autoimune. Na verdade, toda doença, desde uma otite, uma sinusite, toda doença, até a mais grave, ela é autoimune, né? Toda doença tem um componente importantíssimo emocional, de conflito emocional. Entende? Eu estava conversando esses dias, eu estou assim, até sobrecarregado, acompanhando duas pessoas em casos difíceis, né? Difíceis, com idades diferentes e percursos diferentes. E uma delas, ela adoeceu muito rapidamente. Tem em torno de 46 anos. E em torno de 1 ano e meio, houve um agravamento absurdo. Uma história difícil já, emocional, houve um agravamento absurdo.
E essa moça, ela... Depois eu indiquei para um setor ainda bastante especializado, né, para o caso dela, dentro da área biomolecular, né, da área nutricional. Ela já não estava respondendo bem e está numa situação bem limitada, né, para ter resposta, inclusive da medicina convencional, né, toda a manobra da medicina convencional. E eu fiz uma associação que eu estou fazendo ainda. Há pouco mais de 1 ano e meio, ela teve um conflito familiar estrondoso. Entende? Ela foi acusada por familiares de algo grave que ela não fez. E que isso a deixou assim, né? Você pode imaginar, assim, ferida e totalmente revirada. E ela, um pouco mais de 1 ano depois, a gente consegue, né, interpretar, fez uma somatização absurda, tá? E está numa situação bastante desfavorável, né, de saúde. Então isso acontece mesmo. Eu recomendo que vocês, um livro que eu recomendo para vocês, que fala inclusive sobre isso, porque nessa sociedade da hipocrisia, da máscara, as pessoas, elas acostumaram a fazer de conta, e se elas vão se acostumando com fazer de conta. Faz de conta que você é feliz, sorria quando você não quer sorrir. Faz de conta que você está bem, tão bem no casamento. Faz de conta que você está tão bem no trabalho. Faz de conta que você está tão bem no teu estudo, na tua carreira. Faz de conta, porque, né, isso é totalmente adoecedor, gente. Vamos repensar, quem está nessa situação. É totalmente adoecedor. O que restaura esse eixo é a autenticidade e a transparência. Guardem isso. O que restaura esse eixo é ir de encontro, né? Esse reencontro com a autenticidade, com a transparência. Não, tô assim. No momento eu tô assim. Amanhã, tô trabalhando tudo para ficar melhor. No momento eu tô assim, tá acontecendo isso comigo. Então o outro tem que dar a chance do outro lidar com a humanidade. O outro não vai estar o tempo todo em alta, não vai estar o tempo todo feliz, não vai estar o tempo todo fazendo pontos, ganhando campeonatos. Porque isso é uma ficção e é adoecedora, é insana. Então, nessa roda, nesse mecanismo todo, nessa queda dos mitos, queda das máscaras, rachadura, né? O raio que racha as máscaras, você tem pessoas aí com um grau de hostilidade, pessoas prontas para a guerra. E nós aprendemos, isso também você aprende, você tem a chance de reaprender, estudando o poder do agora, consciência do agora, você aprendeu que você tem que rebater. Vocês sabem bem do que eu estou falando. Né? Você tem que rebater tudo aquilo que pode ameaçar você. Entendeu? Você tem que rebater. Então uma pessoa, não sei mais o que, não deu um bom dia de algum jeito, você pá. Uma pessoa fez uma outra coisa, você entendeu de uma outra maneira, você pá, fica com a raquete assim, ó. Fica com a raquete pronta. Né? Daqui a pouco vem uma folha, você pensa que é uma bola, aí você bate na folha com aquela força, não precisava. Calma, é só uma folha que caiu, uma bola para você. E você fica com aquela hostilidade. Aí uma pessoa fala alguma coisa, você está torcendo por um time de futebol, é hostilidade. Aí você está ligado a uma fase apaixonada por uma doutrina religiosa ou dogmática, aí você fica aí. Então, tudo insano, né? Realmente insano. E a dificuldade de ouvir que algo é insano, numa conversa a dois, ela é absurda. Alguém pode começar a mostrar, conversar com você, olha, essa situação aí, assim, 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 encaminha-se para cá. A pessoa, ela raramente consegue escutar, ela já devolve. Não, mas você não está entendendo que não é isso. É outra coisa. Aí quando ela quer também misturar tudo, ela fala assim, mas você também passa por outras coisas. Aí já desfoca. Então, assim caminha a humanidade, sabe que ponto que é verdade, né? Sim, em passos de formiga e sem vontade, cada um tem que sentir onde aperta, onde que quer mudar.
Aí quando você vai falar então isso, ela se defende. Aí se você fala que ela está um pouco fanática por alguma coisa, ela se defende. Ela precisa desenvolver a capacidade de pensar, de ouvir aquilo, respirar em cima daquela afirmação, daquele espelho, e falar. Às vezes me falam, você está muito sério nas fotos. Eu falei, realmente, cara, tem uma coisa de sério, eu tenho que conversar com Saturno. Saturno é um planeta que influencia muito o meu mapa, além de Júpiter. E Saturno tem uma fama de sério e dá as responsabilidades precoces e por aí vai. Mas também não sou curvado, né? Gosto de ter assim uma coluna ereta e com 18 anos já estudava Hatha Yoga, do livro do Hermógenes. E pretendo continuar, então. Não quero ficar uma pessoa, porque eu já passei um pouquinho dos 40, então não quero ficar uma pessoa, né, curvada assim, né, um cara velho. Porque velhos são as ideias, né, que não se renovam, né? Esse aqui é o velho. Então, as pessoas ficam nesse estado e é um negócio... Eu estava olhando, você vê, a musculatura da gente acompanha o estado mental e emocional. Isso já é um olhar um pouco mais detalhado, mais profissional. Você acompanha o ombro, a base do pescoço, às vezes a mandíbula, a tensão na mandíbula, né? Pessoas que vão rir, mas não conseguem rir, exatamente, porque tem algo acontecendo ali. Ria, você é feliz. Ela, eu estou pensando em uma outra coisa aqui. Ria, você é feliz. Sorria, você está sendo filmado. Aí eu entro nessa ou saio dessa? Não aguento isso. Edita a foto, tira o negócio. E o homem fugindo de si mesmo e criando essa insanidade. Então, a gente vem vendo, a gente tem que evitar isso. E eu vou dizer, resumidamente, algumas das formas de evitar isso. Eu acho, olha aqui, ó, nós estamos numa fase de desnorteamento, da falta de noção do tempo, de espaço, de conexão consigo, com os outros e com a vida. Estamos em estados de apatia, de angústia, de uma indiferença com o que está acontecendo à nossa volta, com alegria, com prazer, com a esperança, numa confusão mental grande, numa perda de memória e de concentração, e aí vai encontrar aí um ponto que vai reunir tudo isso também de um vazio existencial. Estamos passando por uma fase também porque o homem foi tanto para fora, ele quer tanto ficar especialista em nada de tudo, que ele vai se encontrar com vazio existencial. Pergunta uma pessoa, para a gente ter uma ideia mesmo de estatística, de percentual, quantas dessas pessoas, de 50 pessoas, estão lendo algumas páginas, não digo todo dia, mas alguns dias na semana, algumas páginas de um assunto, de um livro, que a interessa. Diminuiu absurdamente. Porque existe uma onda, né, que alguns chamam uma onda da imbecilidade, da cretinice, né? A palavra cretino, né, ela está dentro de uma categoria da neurologia, né, como pessoas com um QI, um coeficiente de inteligência limitado. Então, né, cretino é isso. Você está vendo um emburrecimento, uma imbecilização. As pessoas ficam para fora, querem apertar botões 1000, não descansam um instante, querem saber nada de tudo. E aí vem a versão do autoconhecimento. Tem o autoconhecimento versão e tem o autoconhecimento que é além da versão, né? Aí vai de cada um, né, na sua possibilidade, discernir. Porque tem uma onda aí de eventos, de retiros, que a proposta parece muito boa, que é algo de uma versão de autoconhecimento, uma versão de retiro. Algumas pessoas eu indico para mim também, que eu já fiz e vou voltar a fazer. Vá no local onde tenha retiro de silêncio. Vê se você consegue ficar em silêncio. Olha como é que é ruim ficar em silêncio. Ao mesmo tempo que é curativo, mas o remédio, você ouviu falar que o remédio muitas vezes é amargo? De acordo com o que o seu corpo está, você toma um chá de boldo, pode dar N reações, porque
vai entrar a pureza vai entrar em contato com a impureza que está em você, vai dar N reações. O silêncio, muitas vezes, pode ser muito perturbador. E por isso as pessoas falam que elas precisam de televisão e de rádio ligado. Para dormir, para ficar em casa, porque o silêncio pode se tornar muito perturbador. Então eu indico, vai fazer uma vivência de silêncio pelo menos um dia inteiro, preferência 2 dias, mais de 2 dias. Em silêncio, comendo menos. Você vai ver que você não precisa comer tanto. Mas, claro, a gente é levado a acreditar que a gente precisa comer tanto, precisa competir tanto, precisa mostrar tanto, isso e aquilo, a máscara social, e na verdade é um vazio existencial, na verdade é uma fragilidade do nosso ego. O ego está fragilizado e ele quer mostrar títulos, passou para o vestibular, entrou para a faculdade X, fez mais um curso, tem clientes demais, tem agenda cheia. Uma coisa que a gente pode se vacinar, porque eu tenho procurado me vacinar em relação a isso. Sua saúde depende de um estado de harmonia com seus pensamentos e emoções. Existe uma descoberta, né, de uma neurofisiologista, Candice Pear, americana. Ela fala que as moléculas de emoção, em fração de segundo, elas começam a criar doenças e elas entram no vício, no condicionamento. Entende? E você vê que muitas vezes, né, se dá às vezes rápido com uma pessoa, né? Ela está numa situação mediana, não está bem, mas aí tem uma notícia, tem uma preocupação. A neta está longe, não vai chegar naquele dia, não conseguiu falar com tal pessoa. Pô! De repente ela faz uma virose, faz uma gripe, faz um problema de pele em horas, entende? São as moléculas de emoção que tomaram aquela direção. Assim como nós temos as moléculas de emoção capazes de trabalhar a paz, a ordem e a cura, ali embaixo nós temos as moléculas de emoção ligadas à guerra, né? Seria o conflito, né? Conflitante. Como você vê pessoas conflitando por causa de partidarização de candidato político, entende? Daqui a um pouco a pessoa muda de ideia, aí vai lembrar, puxa, eu discuti com aquela pessoa, não precisava isso, não precisava nem eu ter razão, nem ela, era um ponto de vista da época, as coisas mudam, não precisava isso. Então, essas moléculas de emoção, elas estão ligadas aí, ó, de novo, ó, doenças autoimunes, problemas cardio e cerebrovasculares. Número 1 em óbitos. As pessoas em países desenvolvidos morrem aos montes por hora dos problemas cardio e cerebrovasculares. Isso não tem a ver só com a educação alimentar, tem a ver com isso que eu estou falando, dessas moléculas de emoção, desse grau de hostilidade, de agressividade, de falta de paz, de falta de confiança, desse cérebro acelerado, tudo isso. E mais, tem também o conceito, olha ali em cima, ó, de psicosfera. O que está acontecendo é que está difícil, com uma visão macro, né, para o planeta, porque assim como você não vê a água, a molécula da água, desprendendo do mar, né, subindo para formar nuvem e vai descer de novo em água, vai fazer esse ciclo, assim também você não vê as suas moléculas de emoção, as suas formas de pensamento, as formas, esses modelos emocionais, subindo também e se agregando numa grande nuvem que forma essa psicosfera. Entende? Então, nós estamos no momento aí de assumir novas responsabilidades com base em uma nova tomada de consciência de que nós precisamos colaborar para reduzir esse tanto de, vamos chamar de poluição, tá? Dessa psicosfera que está muito poluída com os nossos desejos, com os nossos pensamentos, de medo principalmente, hostilidade, né? Inimizade, guerrilha, essa coisa de rebater, ódio.
Aí a pessoa diz, mas o ódio, então. O que eu indico para as pessoas que eu estou acompanhando e alunos de cursos seguidos, né? Evite postagens, notícias de violência, que é o que tem bastante, né? O mundo todo da violência, da criminalidade. Evite isso 100%, 90%. Evite as manchetes sobre corrupção, essa coisa da política da corrupção, onde vai haver ali uma vibração que vai estar afetando você. Evite política. Tem aqui. Estava aqui no... Violência, corrupção, política, até mesmo futebol, ele gera muita divisão, muita oposição, muita hostilidade, guerrilha, né? As influências antissociais, são separatistas, elas estão gerando ódio, gente. Eu não ouvi nenhuma palestra, entre brilhantes palestras que eu assisto, também no YouTube, falando sobre essa geração, esse gerar ódio. Gerar ódio. Divisão. A doença que o antigo lá, o Yogi, já falava há milhares de anos, que parece que não é nada, e é tudo. Que ele deu o nome de separatividade. Então, essa coisa da excludência, né? A divisão, tudo isso gera ódio. Aquela ideia de, quando você vê um escândalo de corrupção, olha, tem que acontecer isso mesmo, vamos consertar o mundo, porque isso, para os sábios, né, que já viveram, que vêm de linhagem, isso é uma coisa ilusória, né? Consertar o mundo, consertar a política, consertar a medicina, consertar o judiciário, consertar outra coisa, outra classe, isso é uma ilusão. Né? Por A mais B, por fatores aí, inúmeros, isso é uma ilusão. Então as pessoas, elas estão muitas vezes aguerridas, tomadas nesse senso de guerrilha e achando que elas estão colaborando para limpar o mundo. Aí você tem os grupos radicais no mundo que se mostraram agora, recentemente, com a ascensão do Trump, né? Que é a pureza racial, Ku Klux Klan e outros, que estavam assim, tímidos, escondidos, hein? A pureza racial. Hitler queria a raça perfeita, a raça pura, ariana. Por isso, o que ele fez com os judeus? Semitas. Exterminou, como a gente vê nos filmes, entende? Pela ideia, a raiz ela é a mesma, só que ela é uma árvore, ela vai para tamanhos maiores, entendeu? Aí você tem a teologia narcisista e sociopata. Eu pretendo fazer uma palestra e aprofundar isso, fazendo crítica, isso vai render. Olha aí, quanta gente aí. Eu tenho amigos, viu, Manuel? Eu sei que você sabe que isso acontece. Ele exprime uma opinião que diverge do grupo fundamentalista evangélico. Não só ele é confrontado e tem implicâncias, tem ataques verbais, tem ameaças à integridade física e à vida. Está acontecendo isso, tá, gente? Está acontecendo isso. No meio do progresso, um retrocesso. Que as pessoas atribuem isso a um Saturno retrógrado. Conservadorismo também. Retrógrado, quer dizer, uma coisa confusa. Então, quando você olha um vídeo de um grupo dessa teologia narcísica e sociopata, indo numa praia, eles se reúnem, exército, aí se credenciam lá em nome de Deus, e vão implicar, tirar de uma praia, de uma cachoeira, de um outro ambiente,
de um culto de origem africana, indígena. O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Uns batem palma, falam, não, é isso mesmo. O que? Não. Isso é uma pura expressão de ódio. Isso só vai gerar guerra como sempre gerou. Entende? Então, se alguém for tentar pensar, refletir, se isso tem alguma coisa a ver com a mensagem de Jesus, isso se desfaz, né? Não tem nenhuma fundamentação, né? Isso é algo lá daqueles primeiros livros que foram reformulados lá do Velho Testamento, da lei mosaica, daquelas coisas, apedreja, põe na cruz, no madeiro, mata a prostituta. A gente está entrando numa fase bastante ódio, onde está acontecendo isso. E eu entendo e tenho visto que existe uma grande corresponsabilidade dessa teologia sociopata, que ela não é uma teologia jesuíta, ela é uma teologia mosaica, que está misturada ali, né? Ela tenta ter o nome de Jesus, de ser uma coisa cristã, na verdade ela não é cristã, porque a essência do cristianismo não é essa separatividade, esse julgamento e esse incitar o ódio. Então você tem aí. Nisso, o ódio. No Rio de Janeiro, um líder evangélico de periferia que teve espaço numa grande mídia há um tempo atrás, está afastado, ele se dedicou a converter, a palavra é a mesma, ele se dedicou a converter, angariar para o exército de algum nome aí, os traficantes. E ele tem conseguido avançar, angariando para o exército, que ele diz que é uma conversão a essa teologia sociopata e fundamentalista. Ele angariou traficantes e deu ordem aos traficantes de fazer uma limpeza onde eles pudessem nas comunidades. Se não sabem disso, procurem saber. Achando a Fluminense, destruindo os templos. Então, onde havia uma casa que havia uma benzedeira, uma rezadeira, colocaram tudo. Um terreiro de umbanda, um terreiro de candomblé, ou algo que fizesse algum trabalho assistencial, algum trabalho kardecista, tudo que for diferente, indígena, os traficantes avisam que a pessoa tem que sair dali, ou quando demora, eles vão exterminar. Destroem, né, a casa e exterminam as pessoas. É a geração de ódio, que vem das mesmas ideias lá de Hitler e de outros. Entende? Pessoas que não acessaram a humanidade. Então, olha como é que a gente tem que ter um filtro, né? Um filtro, uma peneira muito, muito apurada para discernir de onde está indo, para onde está indo isso tudo, gente. Então, gente, nós estamos quase terminando. Aqui eu estou falando ali da velocidade da Terra, né? Que tem a ver com o conceito da ressonância Schumann. Ela estaria entre 7,8, próximo de 8, que seria um estado que a pessoa estaria, todo mundo zen, fazendo as coisas, entende? Sem rebater, sem querer guerrear, sem estresse. E aí, com diversos acontecimentos macrofísicos, macroplanetários, mediu-se que ela está entre 16 e 17. Entende? Então, isso gera realmente esse cérebro acelerado, e que não está conseguindo parar, que está dormindo mal. Então, se a gente continuar assim, se não houver, né, diversas mudanças, as quais essa palestra ela procura, né, intervir nessas mudanças, né, através de uma nova consciência, vai haver muito adoecimento, muitos crimes, como que houve nas escolas, aí, esses tiroteios em escola que não tinha, essas tragédias. Estados Unidos, né, isso parece que também importou isso. Vai haver bastante isso, porque o fundamento ele é da separatividade, da não unidade e dessa ideia de limpeza. Nós temos que purificar alguma coisa, purificar a raça, purificar a religião, purificar a política. Não funciona na crise,
agir com os mesmos impulsos, a gente falou, que antes. E se a gente for olhar para o conflito da mesma forma que a gente olhava antes, ou com a mesma forma que nos conduziu ao conflito. Aí vem também a colaboração preciosa do poder do agora, quando ele fala também da não resistência, que eu estava falando, por exemplo, o senhor vai falar, você está sério na foto. Sério na foto. Você falou algo muito forte e fiquei com vontade de ir embora. Eu falei algo muito forte. Você falou algo outro dia e eu... Foi assim, assim, causou isso, isso, isso. Ok, causou isso. Entendi. Então, sabe, essa redução da luta. Você está atrasado porque por isso. Sim, estou atrasado mesmo. Estou atrasado por isso. Então, aí isso vai se aplicando nas relações, né? As pessoas não precisam ficar dando tanta explicação e criando tanto tensão para justificar. Que isso também é algo do ego também. Justificar, defender, atacar, fica realmente muito insano. Então você pode se perguntar, baseado nesse entendimento da psicosfera, que ela registra todo esse tanto de nossos pensamentos que você contribui e dos outros tantos, você pode se perguntar, o que o seu vibrar pode estar dizendo ao universo? Pergunte-se. O que o seu vibrar, isso que você se emociona, pensa, vibra, pode estar dizendo? E de que forma o universo vai gerar esse espelho para você, e vai refletir, e você vai perceber que você está co-criando o seu destino e o seu mundo. Então isso muda realmente tudo. A gente está nessa subida de consciência, né, em que a gente vai saindo do estado do vitimismo, né, que é um estado bastante sofrido, e ele também tem a ver com várias disfunções também psíquicas. Saímos do vitimismo para o co-criador. Nós somos co-criadores o tempo todo. Inclusive, né, aí você vai e se reencontra, nós somos co-criadores de realidade que nós queremos que aconteça para a gente. Isso é muito feliz. Preparamos hoje, conscientemente, o que a gente quer viver amanhã. Isso vem tudo na vida. Os autocuidados da saúde, estado mental, estado espiritual, tudo que a gente quer colher amanhã. Então, nós somos co-criadores da nossa realidade. Eu gosto de terminar, eu lembrei dessa música, e eu estou pensando se depois eu não vou cantar Lulu Santos, eu acho que eu não vou. Não. E essa parte desse verso tem a ver com muitas palestras que eu faço, tem a ver com com a inteligência emocional, né? Com isso de você lidar com uma situação utilizando, tipo assim, o teu corpo está aqui, o teu cérebro está aqui, tua mente está aqui, mas você está utilizando novos programas, né? Então ele fala ali, é como tocar o mesmo violão, e nesse violão, né, e nele, compor uma nova canção, né? Essa então é uma mensagem final que eu quero deixar para vocês vão escutar essa música, vão rever, e às vezes a gente escuta a música e realmente não percebe, né, a preciosidade da mensagem. Então ele diz assim, a vida tem sons que para a gente ouvir, precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção, que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. Ah, coração, se apronta para recomeçar. Ah, coração, esquece esse medo de amar de novo. Muito obrigado.